Hoje você vai aprender como que eu enxergo a questão do feedback e por que eu digo que o feedback ele deve ser interpretado pelo gestor como uma ferramenta de resgate, né, ou de salvação, poderia dizer assim, e também uma ferramenta de desenvolvimento. Bom, o feedback é uma coisa desconfortável para quem dá e para quem recebe, né? Por quê? Porque o feedback é um retorno avaliativo. Então, todo feedback tem embutido em si uma avaliação. E essa avaliação, normalmente, ela é corretiva, né? Ela busca corrigir alguma coisa que deu errado. E normalmente também, que é o que torna as coisas mais complexas, é que a nossa gestão majoritariamente, né, gestão de pessoas, ela está sempre dando mais feedback sobre comportamento do que feedback sobre questões técnicas, competências técnicas, né? Isso é muito ruim, porque falar sobre comportamento é um problema, né? Bom, existem inúmeras maneiras de abordar essa questão do feedback e aqui é tradicionalmente a maneira que é tradicionalmente escolhida para abordar isso é o feedback como uma necessidade que está embutida dentro de uma avaliação de desempenho e que essa avaliação de desempenho ela é importante para a gestão de pessoas em termos de organização, em termos de empresa, né? Essa visão ela é a visão tradicional. Entendo que, né, acho que as empresas, né, e os teóricos das corporações e as pessoas que estudam isso têm seus motivos para enxergar assim, eu entendo, mas eu percebo o feedback ele muito mais a partir da perspectiva do gestor, né, do ser humano, né, do que da perspectiva corporativista, né. Na minha visão, o feedback ele é uma ferramenta ou de resgate ou de desenvolvimento. E esse deveria ser um motivo que deveria dar ensejo à ação do gestor de dar o feedback ou não. Porque o feedback ele é desconfortável tanto para quem dá quanto para quem recebe. E se tu não fizer isso pelo motivo certo, e se tu der o feedback único e exclusivamente porque a empresa onde tu trabalha te obriga a fazer isso, você vai evitar e vai fazer isso de maneira errada. Agora, se você enxergar o feedback como a maneira que eu proponho, que é tu ver o feedback como uma ferramenta de resgate ou desenvolvimento, que eu vou explicar daqui a pouco, você vai fazer as coisas certas pelo motivo certo. Então a gente vai, se eu só escrever aqui, a gente vai falar de motivo e de o que, né? Que é o feedback. Então, o feedback é o que você tem que dar como gestor de pessoas. E eu quero criar hoje na mente de você, né, que é gestor ou líder, por que você vai fazer isso? Bom, vamos lá. Eu já trabalhei não como gestor, né? Não comecei minha carreira como gestor, comecei como auxiliar de mecânico, depois mecânico, depois inspetor, depois supervisor, depois supervisor geral, etc. Bom, obviamente que eu errei, eu ainda erro, né? Mas eu errei muito durante a minha carreira, né? Quando eu era técnico, vários erros. Erros técnicos, erros comportamentais. Raramente eu tive a oportunidade de alguém chegar para mim e me dizer assim, Bruno, olha aqui, vem cá. Isso que tu fez tal dia não é legal, não é bacana, isso não é bom para ti, isso não é bom para a empresa, isso não é bom para a equipe, tu deveria fazer isso, isso e isso, né, porque isso vai ser melhor para ti, etc. Bom, isso nunca aconteceu. E antes de eu me tornar gestor, ficou muito claro para mim que toda a maneira que os meus gestores, né, que os meus líderes lidaram comigo, foi uma maneira muito errada. Isso é na minha cabeça, né? Não estou dizendo que talvez tenha sido certo. Porque o que a gente tem que ter como percepção é o seguinte, ó.
Estou gestor, estou líder. Tenho um rapaz de 18 anos, um de 35, um de 50, um de 25 e um de 60. Um está na flor da idade, né? Recém-iniciando, né, no mercado de trabalho, cheio de dúvidas, cheio de outras preocupações, né, com festa, etc. O outro já está no fim da carreira, já está ali, né, só pelo milésimo, né, para encerrar, cortar a fita, né, se aposentar. Obviamente, não pode tratar essas duas pessoas da mesma maneira. Esse rapaz talvez vai demandar muito mais atenção do que esse senhor mais velho, né? E, bom, né, nesse meu caso, né, obviamente, o que eu precisava? Eu precisava de direcionamento. Eu era muito novo, inexperiente, irresponsável. E, obviamente, esse direcionamento não dava, não era dado, por quê? Porque essa liderança que eu tive é uma liderança focada nas necessidades da empresa, não nas necessidades das pessoas, né? Então, obviamente que tu não pode ser fazer uma liderança, uma gestão, né? Vamos usar o termo liderança que eu gosto mais, né? Fazer uma liderança focada só nas necessidades da empresa, porque tu vai virar desumano fazendo isso. Quando tu pensa nas necessidades da empresa, tu obriga uma pessoa a trabalhar quando ela está com algum problema que ela não deveria estar ali, né? Quando tu fica focado só nas necessidades da empresa, você não dispensa uma pessoa para ver o filho dela que está com problema. Quando tu está focado só nas necessidades da empresa, né, você não apoia, né, aquele colaborador que está lá se formando, né, na faculdade ou na escola técnica, lá, não dá uma liberação, etc. Então você age em prol só dos objetivos da empresa, esquecendo que uma empresa é um CNPJ e ela é composta de pessoas. Esquecendo que liderança é pessoas. Não existe liderança de coisas. Não tem como eu liderar essa garrafa aqui. Não tem como eu liderar esse negocinho aqui. Eu não consigo liderar isso aqui. Liderar é liderar pessoas. Então, obviamente, se liderar é liderar pessoas, para te ser considerado um líder, tu precisa liderar essas pessoas, interagir com elas, entender as necessidades delas e tentar fazer o máximo que tu puder, né? Ou pelo menos ter um comportamento honesto e razoável. Legal. Bacana. Bom, nesse sentido, né, nessa introdução que eu dei, de que, bom, eu tinha. Ninguém é obrigado a fazer nada por ninguém, obviamente, né? Mas existiam algumas coisas que eu entendo que os meus gestores poderiam ter me dito e não me disseram. E quais eram? Que o que eu estava fazendo iria me levar para a demissão. Só isso, né? Então, no início da minha carreira, eu fui demitido 2 vezes. É, de novo, né? Novo, né? 18 anos, 19 anos, né? Exatamente nesse intervalo. E depois que eu entendi, né, que eu assumi a responsabilidade pela minha vida, que eu percebi, né, que ninguém ia me dizer o que eu deveria fazer, o que estava errado, o que estava certo, que ninguém ia me dar um caminho, eu mesmo tive que criar um caminho para mim, nunca mais fui demitido, isso nunca mais aconteceu. Eu entendi isso, eu deixei de ser irresponsável, né? Bom, e aí eu fiquei com isso gravado na minha mente, hoje e eu tenho isso na minha gestão de pessoas, que eu faço gestão de pessoas há mais de 10 anos, né? Se botar na ponta do lápis, há quase 15 anos. Eu nunca deixei uma pessoa ir para o buraco sem avisar que ela estava indo para o buraco. Nunca, nunca, nunca. Então todos os meus líderes, né, meus encarregados, eles acabaram de certa forma participando dessa minha visão em relação às pessoas, de que todo mundo merece uma segunda chance, e essa segunda chance ela só acontece a partir do momento que eu dou o feedback para ela de que ela está errada, de que o que ela fez não é legal, de que se ela seguir fazendo aquilo ali, a coisa não vai para um caminho bacana, né? Não só feedback comportamental, mas técnico, mas eu estou falando mais comportamental, porque é o assunto de agora. Então, é uma obrigação, na minha percepção, do líder dar feedback, porque o feedback também é uma ferramenta de resgate. Quando a pessoa se perde, você dá o feedback para resgatar ela para um caminho bom para ela também. E consequentemente, sendo bom para ela, vai ser bom para ti como gestor. Sendo bom para ti como gestor, vai ser bom para tua equipe. Sendo bom para tua equipe, vai ser bom para tua empresa. Então, a percepção tradicional, ela está errada a partir do momento que ela vai em direção à empresa e depois vai em direção à pessoa. Quando na realidade ela deveria ir em direção à pessoa e depois em direção à empresa, como consequência.
Então, o feedback, né, é uma ferramenta de resgate. Resgate no sentido de a pessoa tem problemas, né, pessoais ou profissionais ali, e você vai dizer para ela isso, tentar explicar exatamente o que tu está vendo, o que tu viu, o que aconteceu, usar fatos, né? E isso que eu ensino lá no meu curso de gestão de argumentos, justamente, tu precisa ter argumentos factuais, né, para a pessoa, para ela entender, né, exatamente o que tu quer, o bem dela. Tu não tá dando feedback simplesmente para corrigir ela, humilhar ela, usar ela como exemplo, não, porque tu realmente quer o bem dela. Porque normalmente qualquer gestor ou qualquer líder pode demitir uma pessoa a hora que ele quiser. Tu não precisa ficar dizendo isso. Então, um líder nunca deve ameaçar o seu colaborador. Isso é desnecessário. Não precisa dizer assim, olha, se você seguir fazendo isso, eu vou te demitir. Tu não precisa. Você está dando um motivo negativo para a pessoa não realizar um comportamento. E às vezes os líderes fazem isso porque eles não conseguem dar um motivo positivo. Então, né? Então, ó, se você seguir fazendo isso, a consequência vai ser essa, a consequência negativa, né? Demissão. Bom, ainda assim isso é fazer alguma coisa, né? Mas eu acho que o correto não é isso. O correto é você mostrar para a pessoa o que é o certo, o que ela está fazendo de errado e por que fazer o certo vai ser melhor para ela. E eu tenho absoluta certeza que cumprir as regras não é, né, se for esse o desvio da pessoa, não é bom só porque as pessoas não são demitidas, porque cumprir regras, as regras foram criadas por algum motivo, esse motivo tem que ser positivo, né? Tu não cria uma regra por um motivo negativo. Eu sei que isso está soando um pouco complexo, mas você vai entender. Então esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto é que o feedback, né, ele deve ser dado porque ele serve como uma ferramenta de resgate. A pessoa está com um problema pessoal, particular, né? Faltou, se atrasou, está se atrasando, você tem que conversar com ela, né? Explicar para ela que isso não é bom para ela, né? Que isso não é bom para a empresa, que isso não é bom para o setor, que isso não é bom para ti como gestor, e tentar entender exatamente o que está acontecendo, etc. Né? E, obviamente, dar caminhos. Então, o feedback construtivo é aquele que diz onde a pessoa está errando e dá um caminho para ela consertar. Esse é o feedback construtivo, esse é o melhor feedback que tu pode dar para uma pessoa. Tu não só aponta o erro, né? Tu não só aponta o desvio, né, que ocorreu, mas também dá um caminho, né? Claro que obviamente que existem erros que não tem que fazer, né? Bom, existem erros críticos, né, graves que eu chamo, e erros mais leves que são repetitivos que podem, né, também ser consertados. Mas tem coisa que não tem conserto, mas aí é outros 500. Então o feedback ele serve primeiramente para isso. No segundo momento, o feedback ele vai servir também, né, como uma ferramenta de desenvolvimento. Então você dá o feedback, né, para a pessoa com o objetivo de desenvolvê-la. Num primeiro momento, né, dentro dessas dois motivos que eu estou elencando aqui, você vai dar o feedback com o objetivo de resgatar o bom comportamento, resgatar as boas ações técnicas alinhadas com os procedimentos, resgatar as boas ações alinhadas com os procedimentos de segurança, não sei, não interessa, mas resgatar algo que não está de acordo. Num segundo momento, né, o feedback ele vai ser uma ferramenta de desenvolvimento. Então, isso acontece muito com pessoas que são gestores de gestores ou líderes de líderes, né? Bom, você não deveria fazer assim, você deveria fazer assado, dessa forma, etc., por esse motivo. Então, quando acontecer tal situação, você deve fazer assim. É como se fosse mais uma percepção de incluir na pessoa as coisas que ela ainda não tem, ou direcionar a pessoa para estudos que ela ainda não possui, né? Então, muito, né, do feedback que eu dou hoje em dia, ele serve mais para desenvolvimento, né? Então, por exemplo, pessoa já aconteceu dentro de uma promoção, a gente tinha que promover uma pessoa, né, no escolhido foi aquela pessoa, as outras não foi, depois a gente explicou por que não foram, e ali já é uma oportunidade de dar um feedback e dizer o que a pessoa tem que se desenvolver. Então, eu sugiro que você se desenvolva nisso. Está dando retorno para a pessoa. Então, o feedback ele também pode ser uma ferramenta de desenvolvimento, né? Desenvolvimento comportamental, desenvolvimento emocional, desenvolvimento técnico, desenvolvimento formal de carreira também, né? Então, às vezes, tu vai dizer para a pessoa que, como já aconteceu, né?
Bom, acho que você deveria fazer uma escola técnica, acho que você deveria fazer uma faculdade, né? Por que não faz, etc, né? Então, você está meio que quase que tutelando a pessoa, mas você não é obrigado a nada disso que eu estou dizendo, né? E você não deve fazer isso só porque a empresa te obriga, às vezes a empresa não vai te obrigar a fazer isso. Mas eu estou dizendo que o líder, ele tem que ter uma relação de cumplicidade com seus liderados. E essa relação ela tem que ser sedimentada pelo bem-querer do seu liderado. Né? Precisa querer o bem dele. Né? E querer o bem é também se preocupar não só com os erros que ele venha a cometer, que podem vir a prejudicá-lo, mas também com o futuro e o crescimento profissional desse colaborador. Então, o líder ele tem um papel extremamente importante no desenvolvimento humano. Né? Às vezes, o líder ele vai ter que cumprir um papel que não foi cumprido pela família do cara ou da mulher, que não foi cumprido pela escola, que não foi cumprido pelo professor, que não foi cumprido por ninguém e tu é a última barreira. Às vezes, ninguém na família daquele cara ou daquela mulher, né, falou para ele ou para ela que ela tinha condições de fazer uma faculdade. E talvez, né, isso acabou caindo para ti fazer. Então, o líder, às vezes ninguém falou para aquela pessoa que aquele modo de falar é errado, né, não é adequado, poderia ser, que existe possibilidades de falar diferente, que existe uma maneira de se comunicar melhor, né, que não agrida as pessoas, etc. Às vezes ninguém falou isso para ela. E talvez, né, essa não chamaria de missão, né, mas talvez recaia sobre ti essa responsabilidade que você vai ter que realmente abraçar isso, né? Por isso que eu acho que essa visão, né, que eu proponho, tô propondo aqui sobre liderança, né, que também não deixa de ser, mas mais voltada para a parte do feedback, é que a gente deve querer o bem das pessoas, né? E você como líder ou gestor deve entender uma coisa que eu demorei muito tempo a entender. A sua palavra tem um peso muito grande, né? Então, e você deve usar isso para o bem. Então a tua palavra, quando ela é dada de uma maneira a criticar a pessoa, ela tem uma potência, um potencial de deixar a pessoa muito para baixo, né? Por isso que é bom nunca fazer isso. Mas ao mesmo tempo a tua palavra, quando ela é usada para incentivar a pessoa ou elogiar, ela tem um potencial de às vezes melhorar muito, né? Não só aquele momento da pessoa, mas talvez até a vida, porque às vezes, que nem eu falei aqui, né? Eu te falei. Você diz para a pessoa que ela tem capacidade, que tu consegue enxergar nela a capacidade dela de fazer uma escola técnica, de voltar a estudar, de fazer uma engenharia, e ela vai lá e faz isso e a vida dela muda, a vida da família dela muda. E obviamente que tu não precisa, né, colher, tu não vai colher fruto nenhum sobre isso, né? Mas isso é bom, isso é correto. Então, o feedback ele tem que ser uma ferramenta do líder de desenvolvimento humano e de resgate humano. Ele não pode ser visto pelas empresas, não é pelas empresas, né? Mas pelos gestores, tu como gestor, como uma parte da empresa, ele não pode ser visto por ti como algo que a empresa te obriga a fazer. É desconfortável, é complicado, mas eu vejo isso como uma obrigação da liderança. Uma obrigação de uma liderança mais humana, de ter um compromisso com a empresa, mas também ter um compromisso com as pessoas. Ter um compromisso com o negócio, mas também ter um compromisso com a sua equipe. Porque um líder, ele não faz nada sem sua equipe. Né? Legal? Espero que vocês tenham gostado. Eu tenho um curso de liderança, vou deixar o link aqui na descrição. E também um curso de produção de argumento para feedback. Né?
que diz o que você deve monitorar e etc, né? E se você achar que faz sentido para você, você pode acessar, que vai estar aqui na descrição em algum lugar. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.